Bom dia, família! Sejam bem-vindos. Feliz segunda-feira para vocês aí. Que ótimo ter a sua companhia mais essa semana e que Deus abençoe a sua semana desde já. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui, um provérbio de cada vez, um provérbio a cada dia, aprendendo com a sabedoria de Salomão. E hoje ele vai falar sobre ética de trabalho. Ele vai falar sobre riquezas, ele vai falar sobre a nossa postura com relação a isso também. Nós acabamos falando sobre isso no domingo. Coincidentemente, vamos trabalhar um texto aqui que não é a mesma coisa, mas ele fala um pouco sobre a nossa atitude com relação à vida e como as nossas atitudes com relação à vida geram pobreza ou prosperidade. Nós vamos ver isso em capítulo 21, versículo 17, que eu quero ler com vocês, depois a gente vai descascando ele juntos aqui. Olha o que diz o texto. 21, 17 diz o seguinte: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui e desmistificar algumas coisas, tá? Talvez, por esse texto ser um texto religioso, obviamente religioso, tirado da Bíblia, você possa imaginar que quando diz quem se entrega aos prazeres passará necessidade, que seria como se fosse uma justiça de Deus. Você se entregou aos prazeres, então Deus vai fazer você passar necessidade, né? Deus vai segurar o recurso porque você se entregou aos prazeres. Não tem nada a ver com isso. Está falando aqui de castigo de Deus, está falando de um resultado muito prático, humano, das atitudes e das ações da nossa vida. Se eu me entrego aos prazeres, se eu vivo aqui a gente precisa entender o seguinte: se eu vivo para os prazeres deste mundo, se eu vivo para o prazer, se eu vivo para coisas bacanas, se o alvo da minha vida é viver o prazer, com certeza eu vou acabar passando necessidade. Por quê? Porque eu vou bancar coisas que eu não tenho cacife para bancar. Eu vou consumir os meus recursos buscando prazeres e o desejo pelo prazer ele é insaciável. E o recurso nunca vai chegar até onde o meu desejo pelo prazer vai chegar. Então, aquele que se entrega aos prazeres, que busca os prazeres, que vive para os prazeres da vida, passará necessidade. Não tem castigo de Deus, não é uma coisa, um resultado espiritual, um resultado prático e diário da nossa vida. Se é para isso que eu vivo, por exemplo, se eu vivo para os prazeres, eu não vou querer trabalhar muito, né? Já começa por aí, né? E se eu vivo para os prazeres, eu vou descontroladamente buscá-los, e eles geralmente envolvem custo, os prazeres da vida, vamos dizer, né? Os maiores prazeres né, são coisas mais duradouras do que somente uma noitada por aí, né? Mas geralmente os prazeres da vida, cara, envolvem custo, envolvem, né, a gente gastar coisa que a gente não tem para impressionar pessoas com quem a gente não se importa, né? E acaba gerando um passar de necessidades. Aí tem a segunda parte do versículo, diz o seguinte: e quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Também aqui, por favor, entenda, não está fazendo uma correlação espiritual. Ah, quem bebe vinho, Deus vai castigar. Não, gente. Quem se apega ao vinho e ao azeite. O que é o vinho e o azeite? São coisas caras. São coisas de bom gosto e de valor, né? O vinho representando ali, né, uma bebida especial. O azeite representando uma comida, né, aquilo que se usa para comer, né? O azeite se usa para comer, que representa a gordura, né? Era uma das melhores fontes de gordura da época, ainda hoje é, né? Uma das melhores fontes de gordura. Então, a comida boa, vamos dizer assim, os prazeres relacionados à comida e bebida, né? Se eu vou viver para essas coisas, quem se apega ao vinho e ao azeite, não é que você não possa ter, mas quem se apega ao vinho e ao azeite, ele acaba, então, jamais sendo rico. Por quê? Porque ele quer coisa boa, né? É o cara que quer fazer, né, churrasco todo dia. O cara quer, né, o cara quer viver a vida, né, numa boa e acaba
passando dos seus limites, não tendo controle, o autocontrole. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Uma das coisas mais difíceis do mundo a gente ter é domínio próprio, só com a ajuda do Espírito Santo, para a gente ter domínio próprio, né? Ele acaba, então, jamais sendo rico. Por quê? Porque ele não sabe dizer não para si mesmo, para então buscar aquilo que de fato tem valor. Ele vive para os prazeres, ele vive para o vinho, ele vive para o azeite. Ele não tem controle sobre si mesmo. Como que ele vai ter controle sobre a sua vida financeira, por exemplo? Se ele vive para os prazeres, se ele não tem controle sobre si mesmo, não tem domínio próprio, como que ele vai dominar sobre a sua vida financeira? De jeito nenhum isso vai acontecer. Né? Com certeza, se ele não tem domínio próprio, não tem domínio sobre a sua vida financeira, e aí vai gerar um problema. Então, para a gente achar sucesso, para a gente encontrar sucesso e prosperidade, é impossível não ter disciplina e a gente ter domínio próprio. Sucesso e prosperidade não vem sem disciplina e sem domínio próprio. Não vem. Não tem como. Sucesso e prosperidade caminham junto com disciplina, trabalho árduo, domínio próprio, dizer não para mim mesmo hoje para poder ter um eu melhor amanhã, né? Tudo isso tem a ver com o sucesso. Então, aqui está fazendo meio que antítese disso, né? O cara vive para os prazeres, né? Se apega ao vinho, ao azeite. Tem nada de errado de você sentar com amigos para fazer uma boa refeição, sabe? Cara, com igreja de qualidade, onde você de vez em quando vai lá e você investe um recurso maior para ter uma boa refeição com boa companhia. Zero problema com isso. A palavra que cara, se apegou ao vinho e azeite, já não tem mais domínio próprio, ele já se tornou meio que dependente disso, né? A pessoa que ama o prazer não vai ter a disciplina, não vai ter o domínio próprio e vai acabar se tornando uma pessoa pobre, né? Ou no caso do nosso versículo aqui, que passará necessidade. E o vinho e o óleo representam esses luxos da vida, né? Então, existe uma forma apropriada de você receber aquilo que é bom, de você curtir alguns bons momentos, de você investir em alguns momentos para fazer coisas bacanas, mas sem o seu coração se apegar a essas coisas. Você saber entender, cara, hoje nós vamos jantar bem. Show de bola, vai lá, janta bem, tá tudo certo. Mas amanhã e depois de amanhã não vai dar para ser no mesmo nível. E tá tudo bem, a gente consegue aproveitar as coisas da vida sem apegar o nosso coração, né? Por isso talvez que Jesus depois diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é ótimo, não tem problema nenhum de você ter o dinheiro, desde que o dinheiro não te tenha, né? A partir do momento que o dinheiro te tem, aí o problema começa a acontecer. Então, esse amor aqui que está falando aqui, né? Quem se entrega aos prazeres, quem se apega ao vinho, esse amor descontrolado dos prazeres e do vinho, esse é o problema. É um amor excessivo, incontrolado, que leva a um resultado. O resultado é da pobreza. Então, existe um convite aqui, um chamado à sabedoria para a gente aprender a lidar conosco mesmo. Nós já falamos sobre isso em alguns devocionais há um tempo atrás, que eu falei, né, que o meu maior inimigo sou eu. E provavelmente o seu maior inimigo é você, né? E aqui a gente vê uma aplicação prática disso. Se a gente não souber se controlar, falar não para nós mesmos, a gente vai ter muito problema, tá? Essa palavra pobreza aqui, jamais será rico ou passará necessidade. A palavra no hebraico ela é interessante porque ela fala de pobreza, sim, com certeza, mas ela também fala sobre uma deficiência. Ela pode ser uma deficiência de dinheiro, né? Vai ficar deficiente de recursos porque gastou tudo, sim. Mas é interessante que também a gente consegue pensar nessa palavra como uma deficiência de caráter, porque, cara, se eu vivo para os prazeres desse mundo, me apego ao vinho e ao azeite, não consigo soltar, meu coração se apegou àquilo ali. Se eu tenho um amor ao dinheiro, isso é uma deficiência de caráter, meu. Gostar de coisa boa, todo mundo gosta, gente. Todo mundo gosta e não tem erro nisso. É humano gostar de coisa boa, ok? Show de bola. Mas
A partir do momento que eu deixo de lado a sabedoria, deixo de lado o equilíbrio financeiro, deixo de lado o domínio próprio, deixo de lado, né, a responsabilidade, a ética e me entrego aos prazeres, eu estou demonstrando aqui, então, uma deficiência de caráter que não entendeu ainda o mínimo da maturidade e o mínimo da sabedoria. Então, o argumento aqui não é para uma vida estoica, né? Ah, não vou sentir nem prazer e nem tristeza, vou ser uma pessoa, né, que não tem sentimentos, né? Não é isso. Mas é não viver somente para os prazeres. É saber curtir aquilo de bom que Deus nos dá, e Deus nos dá coisa boa, a gente tem que aprender a receber e ser grato por isso, glória a Deus, né? Mas não viver para isso. Se uma pessoa passa a viver para isso, ela acaba desequilibrando a sua vida e acaba caindo na pobreza porque o alvo da vida se tornou esse. Talvez por isso que Jesus diz, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Foque naquilo que é importante, foque naquilo que é essencial, foque naquilo que é eterno, né? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O mundo em que eu e você vivemos, ele inverte as coisas, ele distorce as coisas. Ele nos ensina literalmente: busque em primeiro lugar as outras coisas, e o reino de Deus vos será acrescentado, né? O mundo nos comprime e nos ensina a buscar em primeiro lugar as coisas que a gente quer. E aí, no final do dia, se sobrar um tempinho, você acrescenta uma pitadinha de reino de Deus, né? E a gente corre atrás do recurso e acaba se cansando, acaba se prejudicando e nunca alcançando exatamente aquilo que a gente quer. Nós falamos sobre isso ontem, né? Que aquele que deseja ser rico nunca será satisfeito. Aquele que ama o dinheiro, Eclesiastes diz, né? Aquele que ama o recurso nunca será satisfeito por ele. Agora, se você ama a Deus e busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai acrescentando as outras coisas e o seu coração se torna fixado mais naquilo que é eterno, naquilo que tem real valor. E que assim seja sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Que nós possamos curtir os prazeres, porque Deus é bom, Ele é um bom Pai, Ele nos dá prazeres, nos dá coisas maravilhosas. E a gente deve louvar a Deus por isso, né? Mas a nossa vida, ela foi feita para ser vivida por um propósito muito maior do que os prazeres somente. Nós fomos feitos para sermos testemunhas de Jesus, para sermos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Nós somos feitura de Deus, criado em Jesus Cristo para fazer boas obras. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um sentido para a sua vida, tem um ministério para você exercer, tem um dom que Ele te deu para abençoar pessoas e deve ser sobre isso, gastar a nossa vida em serviço a Deus e aos outros. Você pode fazer isso como dona de casa, com seus filhos, você pode fazer isso como funcionário, se você está fazendo para a glória de Deus, você pode fazer isso como empreendedor, se você está fazendo para a glória de Deus, mas viver para um propósito maior do que somente os prazeres desse mundo. O que nós queremos, quem já tentou viver para os prazeres desse mundo já descobriu que não satisfaz. O que nós fomos feitos para buscar e para nos satisfazer é vivermos por propósitos. E eu espero que você possa pegar essa palavra, levar para o seu coração e viver a sua vida baseado num propósito maior do que os prazeres desse mundo. Amém, gente? Vamos orar por isso, então? Deus, obrigado, porque o Senhor nos chama para algo muito maior. Obrigado porque essa palavra de Provérbios, ela é só um alerta para a gente não se vender para coisas menores do que aquilo que o Senhor preparou para nós. Te louvamos por isso. Reconhecemos, Deus, que o Senhor, de fato, deseja fazer grandes coisas através de nós e em nós. Pai, eu oro para que nós possamos ter esse equilíbrio de saber aproveitar o bom da vida que o Senhor nos dá, mas vivermos para algo maior do que somente os prazeres, Pai. Que nós possamos viver um propósito, sentido, ó Deus, um relacionamento de amor contigo, uma vida de equilíbrio, de domínio próprio, que traz bênção, traz benefício para nós, para aqueles que estão ao nosso redor,
e que glorifique o teu nome acima de todas as coisas. Entregamos a ti nossa semana hoje, Deus. Oramos que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas hoje, naquilo que estivermos fazendo, sejamos nós onde a gente estiver. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um abraço para vocês aí. Eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar o nosso devocional. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.